Olá pessoal, estamos aqui hoje para trabalharmos com vocês a aula de número 28, Física. Meu nome é Dicley Henrique, sou aqui de Curitiba. Mas antes de a gente começar a nossa aula, os assuntos de hoje, quero reforçar aqui a necessidade de você ir lá fazer as lições do dia, condicionando a sua presença. E também os alunos que não têm acesso ao aplicativo poderão assistir pela televisão, pela TV, e retirar o material e em seguida devolver ao colégio. Nós vamos fazer aqui, pessoal, uma retomada do que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior a gente viu a segunda lei de Ohm, a formulação da segunda lei de Ohm. Nós vimos a temperatura nos condutores, vimos também a resistividade dos materiais e vimos as relações entre a resistência elétrica, comprimento e a área de secção transversal do condutor. Então, hoje nós vamos aqui dar uma reforçada nessa segunda lei de Ohm, na fórmula da segunda lei de Ohm. Lembrando lá que aqui a R é a resistência, a letra Rho é a resistividade do material. A letra L é o comprimento do fio e a letra A é a área de secção transversal. Temos aqui, então, que no sistema internacional, o Ohm, a resistência, e a resistividade no sistema internacional é 1 metro, o comprimento no sistema internacional é metro e a área de secção é metro quadrado. A letra Rho, letra grega Rho, que é a resistividade dos materiais, mede o grau de oposição que ele oferece ao fluxo de corrente elétrica. Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente o material permite a passagem de corrente elétrica. Sua unidade no sistema internacional é 1 metro. Então, está dizendo aqui que quanto mais baixa for a resistividade, o que está dizendo aqui? Mais facilmente o material permite a passagem de corrente elétrica. Até a gente viu aquela tabela da resistividade na aula anterior. O primeiro lá, nós vimos que era a prata, o segundo era o cobre, e vimos o porquê que não se utiliza a prata, sendo que a resistividade da prata é menor que o cobre. Eu expliquei até que por conta do preço do material, seria inviável fazer fios de prata. Então, no caso, nós vamos aqui, pessoal, dar uma olhadinha nessa figura aqui das redes de transmissão de energia elétrica, que existem essas fases aqui da geração, transmissão e distribuição. A geração ocorre nas usinas de energia. A transmissão ocorre através das linhas aqui de transmissão, que chega a uma subestação, seria uma central energética, transforma a voltagem dele, a tensão, e daí, por último, a distribuição das centrais até as residências. Nas redes de transmissão de energia elétrica, nós vemos aqui em cima que temos uns fios aqui de média tensão, acima, e abaixo os fios de baixa tensão, localizados. Vamos dar uma lidinha aqui. As redes de baixa tensão variam entre 110 a 420 volts, essas aqui então, dependendo da região. São afixadas nos postes de concreto que sustentam as redes de média tensão, que variam entre 2.300 volts a 44.000 volts, localizada a uma altura inferior, no caso, uma altura inferior em relação àquela rede de distribuição que sai da usina, tá? Seria os postes de concreto aqui, tá? Porque na usina lá tem os postes, são as torres mais altas, Então, essa altura aqui de média tensão em relação às torres é um pouquinho mais baixa. E aqui a tensão mais baixa ainda é a que chega às residências.
O processo de transportar a energia entre os pontos é realizado por linhas de transmissão de alta potência, usando corrente alternada. Tá? Alternada. De forma mais simples, conecta a usina ao consumidor. Então, por que a gente está batendo aqui nessa questão? Exatamente por causa dessa questão aqui da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a resistência é a razão entre a tensão e a corrente. Então, quanto maior a tensão, teria que ser maior a corrente, porque existe a proporção para se manter constante a resistência. Só que nos fios de distribuição de energia, acontece o seguinte: quando sai da usina, sai numa alta voltagem lá, né? Os transformadores se encarregam de alterar a tensão. Vamos ver aqui na figura posterior aqui, por exemplo, ó, quanto maior a intensidade da corrente elétrica transportada, maior vai ser a perda por dissipação. Então, quanto maior a corrente transportada, maior a perda. Como é que eles resolvem essa questão aqui? Nós vamos ver. Por isso, é mais vantajoso transportar em altas tensões, né? Muito altas, né? E correntes muito mais baixas. Como as linhas de transmissão da usina hidrelétrica de Itaipu podem operar em voltagens de até 750 kV. Quilo é 1000, né? Seria 750 mil volts, né? Então, como é que essa tensão é aumentada? Pelos transformadores. A gente vai estudar esse assunto quando a gente estiver vendo lá para frente os transformadores. Mas é importante aqui, eu quis chamar a atenção para a primeira lei de Ohm, que existe a proporção aqui, né? Não tem nada a ver com essa questão aqui das usinas, né? Que nas usinas lá eles aumentam a tensão e aumentando a tensão eles diminuem a corrente. No caso, teria que aumentar a proporção, né? Mas isso aí é a combinação de outros fatores, diversos outros fatores, né? Que não cabe ao caso da primeira lei, que existe uma confusão da primeira lei de Ohm. Entre os fatores aí, por exemplo, a gente pode dar uma resumidinha aqui na questão da corrente elétrica, né, que é menor nesses fios de alta tensão por causa que se mantém uma potência constante, uma potência alta, que ao mesmo tempo ela consegue transmitir uma alta energia com uma corrente baixa. Essa compreensão que é necessário ter para não confundir a primeira lei de Ohm. Vamos ao primeiro quiz da nossa aula, vou dar uma lida e voltamos em seguida. A usina hidrelétrica de Itaipu transmite energia elétrica por cabos. Letra A, de alta tensão. Letra B, de baixa tensão. Tensão é a mesma coisa que DDP. Dá um tempinho para vocês resolverem, já voltamos.
Então, voltando aqui na resolução do quiz, vamos dar uma lidinha de novo? A usina hidrelétrica de Itaipu transmite energia elétrica por cabos de alta tensão, nós vimos lá, né? Então, passando aqui nessa questão aqui da resistência elétrica nos fios. Nós vimos lá na segunda lei de Ohm que ela é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de secção reta. Então, os fios grossos são usados para reduzir as perdas de energia elétrica. Nas linhas de transmissão em alta tensão, elas são isoladas com vidro e porcelana em forma de sanfona, evitando os curtos-circuitos e descargas elétricas. Vocês devem ter notado já nessa figura aqui, que naqueles fios de alta tensão, principalmente nas torres, né, naquelas torres altas que tem, existem esses materiais aqui que são isolantes de porcelana. Isso aqui diminui o caminho elétrico entre as extremidades do fio e isso evita também os curtos-circuitos e a descarga da energia, né, na terra. Evita. Combinado também com o tamanho daquelas torres de sustentação aérea, né? E aqui, o que eu falei agora aqui para vocês, esses materiais aqui, naquela tabela que nós passamos para vocês da resistividade dos materiais, se vocês voltarem lá, vocês vão ver que a porcelana, o vidro, né, a borracha, está no último lá, porque a resistividade lá é bem alta desses materiais. Portanto, eles são isolantes elétricos. Só vamos dar uma lida para reforçar o que eu falei anteriormente. Os isoladores aumentam o caminho elétrico entre as extremidades do fio, somado às alturas e larguras das torres de sustentação. Assim, nem a sujeira, nem a água da chuva conseguem descarregar a eletricidade à terra. Então, nós vamos ao segundo quiz da nossa aula. Diz assim: as linhas de transmissão de energia elétrica possuem ou utilizam a corrente elétrica, letra A, contínua, letra B, alternada. Dá um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
pessoal, voltando aqui na resolução, vamos dar uma lida. As linhas de transmissão de energia elétrica utilizam a corrente elétrica. A resposta certa é a letra B, corrente alternada. Alternada, ela é bem mais vantagem, né? Porque evita, né, ela permite a transformação da tensão lá, né? Vamos passar aqui para frente, então. Esse exercício julga as afirmações a seguir sobre a segunda lei de Ohm. Item A. A resistência é inversamente proporcional à área de secção transversal do fio. Item B. Item 2. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do material. Item 3. A unidade de medida da resistividade é o Ohm por metro. Item 4. A resistividade é uma grandeza adimensional. Marque a alternativa que indica somente as afirmações verdadeiras. Vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem e já voltamos.
Pessoal, vamos voltar aqui na resolução do exercício. Vou ler novamente. Julgue as afirmações a seguir sobre a segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm, então, item 1. A resistência é inversamente proporcional à área de secção do material. Essa está correta. Nós vimos que a resistência, a letra A, né, está no denominador, está embaixo ali, dividindo. Item 2. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do material. Essa também está correta. Nós vimos, né, que o L, que representa a resistência, na fórmula o L está em cima, né, no numerador. Então é diretamente proporcional. Item 3. A unidade de medida da resistividade é o Ohm por metro. Certo? No sistema internacional, no sistema internacional é Ohm por metro. Aqui não é divididos, é multiplicado, seria um pontinho aqui, tá? Então essa está incorreta. 4. A resistividade é uma grandeza adimensional. Essa está incorreta porque ela possui dimensão. Ela possui dimensão. A dimensão é 1 metro. 1 metro. É isso aqui a dimensão, a unidade. Marque a alternativa que indica somente as afirmações verdadeiras. Então, as verdadeiras são as verdadeiras é 1 e 2. Vamos passar aqui então para o próximo exercício da nossa aula de hoje. Vamos dar uma lida. Um resistor de resistividade ρ tem comprimento L e a área de secção transversal igual a A. Qual será o valor da nova resistência desse resistor caso o comprimento seja duplicado e sua área seja quadriplicada? Então, aqui na letra A diz, a nova resistência é o dobro da anterior? Item B, a nova resistência será 4 vezes menor que a anterior? C, a nova resistência é a metade da anterior? D, a nova resistência é 8 vezes menor que a anterior? E E, não haverá mudança no valor da resistência. Então vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem e já voltamos.
pessoal, vamos voltar aqui na resolução do exercício, lendo de novo. Um resistor de resistividade ρ tem comprimento L e área de secção transversal igual a A. Qual será o valor da nova resistência desse resistor caso seu comprimento seja duplicado e sua área seja quadriplicada? Então vamos ver aqui, pessoal, fiz um esquema aqui no quadro da relação, né, entre a resistência e o comprimento primeiro. Então elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aqui em branco, aqui, as setinhas estão para cima. Quando aumenta a resistência, é sinal que o comprimento aumenta, ou vice-versa. Quando o comprimento aumenta, aumenta a resistência. Quando o comprimento diminui, diminui a resistência. Agora, em relação à área de secção transversal, como ela é inversamente proporcional, é o contrário. A setinha amarela aqui, ó. Quando a área diminui, o que acontece com a resistência? Aumenta. Nos diz em letra branca aqui, a setinha branca. Quando a área aumenta, o que acontece com a resistência? Diminui. No nosso problema, então, nós vamos utilizar, para resolver ele, a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, está aqui a resistividade é igual a L dividido por A. O problema, então, está dizendo que se nós duplicarmos o comprimento e quadriplicarmos a área de secção transversal, o que vai acontecer com a resistência? O que vai acontecer se nós simplificarmos aqui, ó, em cima e embaixo, aqui por 2, vai ficar assim. R é igual a ρ. Vamos fazer R1, né, que é a nova resistência aqui. R1. Então, simplificando aqui, vai ficar meio. Aqui, ó. 1 divididos por 2. Meio. L, A. Então, duplicando o comprimento, quadriplicando a área, a resistência vai reduzir pela metade, vai ficar metade aqui, ó. Metade. Aqui poderia ser 0,5 também, né? No lugar de ser 1 sobre 2 aqui. A resistência iria diminuir pela metade. Em Ohm, né? Então, no caso aqui, nós vamos voltar à resposta. A resposta certa é a letra C. A nova resistência é a metade da anterior. Certo? Então, essa é uma aplicação prática da segunda lei de Ohm. Nós vamos aqui, pessoal, então, ao término da nossa aula de hoje, só vamos retomar aqui o que nós vimos na nossa aulinha de hoje. Nós vimos a segunda lei de Ohm, né? Nós já tínhamos visto, só reforçamos hoje. Nós vimos também a geração e as redes de transmissão, a geração de energia nas usinas e as redes de transmissão. Nós vimos a relação entre a área de secção do fio e a transmissão da energia elétrica pelos cabos condutores. Nós vimos também a relação entre a alta tensão e a baixa corrente na transmissão da energia pelos cabos condutores. Então, chegamos até... Antes de encerrar a nossa aula, vamos lá reforçando, pessoal, a necessidade de você fazer lá os exercícios do Classroom para condicionar a sua presença. Também aqueles alunos que não têm acesso podem assistir através da TV e, posteriormente, devolver o material ao colégio. Feito isso, nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.